Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu sou a professora Mariana Veras e juntamente com a professora Luciana Tomita e com a professora Lucila Castro, hoje nós vamos conversar sobre a vigilância alimentar e nutricional. Bem, o objetivo da aula, então, é apresentar a estrutura básica de organização da vigilância alimentar e nutricional, que é uma diretriz da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a PNAN, e é tema prioritário da Política Nacional de Promoção da Saúde. Além disso, a gente vai caracterizar o panorama geral do estado nutricional e de consumo alimentar na população brasileira, com vistas às bases atuais para as orientações nutricionais, que são contempladas principalmente no Guia Alimentar para a População Brasileira e no Guia Alimentar para menores de 2 anos, que vão ser apresentados ao final da aula. Bem, primeiramente, eu preciso lembrá-los que o direito humano à alimentação adequada, ele foi defendido pela primeira vez na Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. No Brasil, ele está no artigo 6º da nossa Constituição de 88. Os direitos humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos em 1948, e na Constituição Brasileira desde 1988, ok? Ela está instituída no âmbito do SUS, na Lei Orgânica 8080 de 1990, tá? O que é a vigilância alimentar e nutricional? A vigilância alimentar e nutricional é uma das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que tem como propósito a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, e atuando por meio da vigilância alimentar e nutricional, com vistas à prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Então, a vigilância alimentar e nutricional, ela está inserida na rotina das equipes de atenção básica, tá? E uma das funções das equipes de atenção básica é fazer o levantamento de dados para que o Estado possa reconhecer e implementar a vigilância alimentar e nutricional como parte da organização e da gestão na atenção à saúde. Bem, a vigilância alimentar e nutricional, ela é preconizada pela Organização Mundial de Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde, pela Agência de Alimentação e Agricultura das organizações nas Nações Unidas desde 1970, tá bem? E ela foi implementada em nível nacional na década de 90 e ela é vinculada como um pré-requisito para adesão a programas de saúde, tá bem? Bem, então a vigilância alimentar e nutricional, ela busca uma descrição contínua e a predição de tendências das condições de alimentação e nutrição da população e os seus fatores determinantes, avaliando sempre os hábitos de consumo, a questão os dados antropométricos, os agravos nutricionais da população. Para isso, é feito um enfoque bastante ampliado da vigilância alimentar e nutricional, que atua nos serviços de saúde, coletando informações por meio de sistemas de informação, inquéritos populacionais, chamadas nutricionais e produção científica. Esse sistema de vigilância alimentar e nutricional, ele é essencial para a realização do direito humano à alimentação adequada, uma vez que ele permite a identificação dos principais riscos e agravos à saúde. Então, como que funciona, né? Como é a rotina, a logística da vigilância alimentar e nutricional? Primeiramente, é feito o acolhimento dos indivíduos, depois a realização da antropometria, avaliação do estado nutricional, avaliação dos marcadores de consumo alimentar e o registro nos formulários adequados do CISVAM. Os gestores de saúde pegam essas informações para que eles possam fazer as políticas públicas necessárias para a promoção de saúde da alimentação
saudável na população, tá? Assim, é possível uma avaliação periódica da saúde da população assistida pela atenção básica. Então, é feito, como eu falei, a coleta de dados. A partir dessa coleta de dados é feita uma análise, é tomada uma decisão, uma ação, depois é feita a avaliação dessa ação para que seja verificado se é possível, se é necessário fazer algum ajuste, sempre tendo em vista a qualidade de vida da população e a promoção de uma alimentação saudável. Bem, a consolidação dos dados de vigilância alimentar e nutricional nos serviços de saúde ocorre então a partir da atenção básica, tá? Lembrando que responder, né, ou participar desse levantamento de dados é um pré-requisito para esse registro no CESVAN, né, é um pré-requisito para que as famílias cadastradas nos programas sociais, como Bolsa Família, etc., possam receber seus benefícios, tá? É feito, então, um monitoramento do estado nutricional e padrão alimentar em todas as fases da vida, e contando com apoio de saúde de setores governamentais. Bem, primeiramente, como eu falei, esse é o sistema de vigilância alimentar e nutricional, tá? A gente acessa online, faz o login e aí tem aplicado esse relatório, né? Então, é feito o levantamento do estado nutricional, do tipo de alimentação e aleitamento materno, se for para menores de 2 anos, do consumo alimentar, tá? E existem também como deve ser o funcionamento disso na atenção básica. Essas informações a gente encontra nos protocolos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional e nas orientações para coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde, tá bem? Ambos estão disponibilizados no site do Ministério da Saúde. Bem, também no marco de referência da Vigilância Alimentar e Nutricional na atenção básica e nas orientações para avaliação de marcadores de consumo alimentar na alimentação básica. Bem, após o acolhimento dos indivíduos, é feita a realização antropométrica. Como é que, para a realização e classificação antropométrica, é utilizado o peso corporal, a estatura e a circunferência da cintura para adultos. Esses dados, eles são interessantes por serem fáceis de ser obtidos, não invasivos, aplicáveis em todas as fases do ciclo da vida e é uma avaliação barata, fácil e de fácil aplicação e padronização, tá bem? Aí a gente precisa só relembrar rapidamente o que é índice, o que é indicador, o que é ponto de corte, o que é curva de referência, o que é curva de crescimento, para que a gente possa utilizar os denominadores corretos, a nomenclatura correta, tá bem? Primeiramente, índice é uma relação de duas medidas. Então, a gente tem, por exemplo, o IMC, que é a relação entre o peso e o quadrado da altura, tá? Indicador, ele é usado para classificação de acordo com o critério estabelecido. Então, existem, por exemplo, indicadores de desempenho, tá? Ponto de corte são os estabelecidos baseados no critério estatístico. Então, você tem um ponto de corte, você pode ter um ponto de corte mínimo, um ponto de corte máximo. E a curva de referência é obtida a partir de dados de uma determinada população. Então, quando a gente vê uma curva de referência, essa aqui
Essa aqui, por exemplo, é uma curva de estatura de crianças e adolescentes. Então, a gente tem aqui a curva, 100% da população é distribuída aqui dentro. E aí a gente avalia o indivíduo. Então, se o indivíduo está aqui entre esse desvio padrão, entre o P3 e o P97, é um indivíduo eutrófico que está dentro de 97% da população. Se ele está abaixo do P3, entre o P3 e o P0,1, ele tem baixa estatura. Se ele está abaixo do P0,1, ele tem uma estatura muito baixa, tá? A partir de P3 tem uma estatura adequada, ok? Bem, como que a gente faz essa coleta de dados antropométricos, né? Para as crianças, a gente coleta sexo, idade, peso e altura. Para adolescentes, adulto, idoso e gestante também, sendo que para o adulto, a partir de 20 anos, a gente também coleta a circunferência da cintura e para gestante, a data da última menstruação. E aí é feito a classificação, existem os protocolos para levantamento de dados e a partir desses protocolos a gente tem a classificação. Então, para criança, a gente tem as curvas, né, de estatura por idade, peso por idade, MC por idade e peso por estatura, ok? Para adolescentes tem a estatura por idade e MC por idade. Para adultos tem o IMC e a circunferência da cintura. Para o idoso tem o IMC e para a gestante tem o IMC por semana gestacional e o ganho de peso gestacional. Essas curvas de crescimento, elas são obtidas no site da OMS, tá bem? As curvas de crescimento para adolescente também, as curvas de referência, tá certo? E para adultos, só um minutinho, a gente classifica da seguinte forma, para adultos, né? Abaixo o IMC, relação de peso e altura, abaixo de 18,5 é baixo peso, entre 18,5 e 24,9 é um peso adequado, eutrofia, de 25 a 29,9 sobrepeso e IMC maior que 30 é classificado como obesidade. Para a circunferência de cintura, uma circunferência de cintura maior que 80 já é classificado como risco de doenças cardiovasculares para mulheres e para homens maior que 94. Já para idosos, a gente usa um índice de baixo peso, o IMC menor do que 22 e adequado de 22 a 26,9, 27. Por quê? A gente espera que o idoso ele tenha uma reserva, né? Principalmente porque o idoso ele tende a perder massa muscular ao longo dos anos. E se ele tem uma reserva, ele tem um menor risco de desenvolvimento de outras doenças, tá? Ele tem uma reserva nutricional. Já acima de 27, o idoso apresenta sobrepeso, ok? Então, falando especificamente das crianças, eu já apresentei para vocês aqui a curva de crescimento de estatura. A gente tem também a curva de peso e IMC. Quando a gente trabalha com peso ou IMC, ao contrário de quando a gente trabalha com estatura, se a gente tem a partir do P95, a gente já considera um risco de sobrepeso. A partir do P97, a gente tem um sobrepeso e a partir do P99, a gente tem a obesidade. Eu não sei se ficou clara essa distribuição aqui nessa curva. Eu não sei se eu me fiz clara, mas as curvas de distribuição, essa curva aqui, ela é feita baseada em uma população. Então, a gente pega uma população e vai plotando
aqui dentro do gráfico distribuindo, né, o percentual da população que tem aquele determinado peso ou determinado IMC. Aqui no desvio padrão 0 é onde se encontra 50% da população, é o P50, tá? Então aqui é como se fosse a mediana, onde o ponto onde se encontra o maior 50% da população, tá? Aqui no P3 é onde se encontram 3% da população, certo? Isso significa que nesse peso aqui, né, a menos 2 desvios padrões do desvio padrão 0, a pessoa tem um risco de magreza. Já aqui, a partir do P85, né, tendo esse peso aqui, a pessoa menos de 85% da população é mais leve, né, ou tem menos peso ou um IMC menor que essa pessoa cujo peso se encontraria aqui nessa curva. Então, dessa forma, essa pessoa ela tem um risco de sobrepeso. Eu vou mostrar aqui que fica mais fácil de entender. Bem, aqui a gente tem uma curva de um menino que nasceu com um peso e ele se encontrava aqui, ó. Aqui a gente tem o P50, o P15 e o P3. Então, ele se encontrava próximo do P3, tá vendo? Ele nasceu com um baixo peso entre o P3, o peso entre P3 e P15. Então, ele tem aqui um risco de baixo peso, tá? Ali na segunda semana, mais ou menos com 10 dias de vida, ele teve um ganho de peso que não foi um ganho de peso bom, né? Um ganho de peso insuficiente. Então, ele ficou sobre a curva do P3, então com risco de baixo peso. Já na consulta com 1 mês e meio, ele já estava acima do P15, né? Isso significa que ele recuperou esse peso e que veio se desenvolvendo, né? Ganhando peso adequadamente, ok? Já em relação à estatura, a gente vê que ele nasceu abaixo do P3, com baixa estatura, continuou abaixo do P3, e aí, a partir do segundo mês de vida, né, a partir de 1 mês e meio, ele começou a recuperar essa estatura, certo? Então, como eu falei, a gente faz avaliação da antropometria, avaliação do estado nutricional, conforme os índices que eu já mostrei aqui para vocês, tá? Além dessas, do IMC, da circunferência da cintura, para adultos e idosos, a gente pode solicitar ainda ou avaliar dados complementares de marcadores clínicos e bioquímicos. Então, hemoglobina, ferro, vitamina A, glicemia, perfil lipídico, pressão arterial, estágio de maturação sexual e assim por diante. Estágio de maturação sexual para adolescentes e assim por diante, tá bom? E aí, depois de feita a antropometria e classificado o estado nutricional do indivíduo, se ele está eutrófico, se ele está com baixo peso, com sobrepeso, depois a gente faz a avaliação dos marcadores de consumo alimentar, tá? A proposta dessa avaliação dos marcadores de consumo alimentar é que seja feita uma avaliação rápida e prática, uma avaliação rápida das práticas alimentares saudáveis e não saudáveis. E para isso existem 3 formulários. Esses 3 formulários eles contemplam todo o ciclo vital. E ele é baseado no relato do dia anterior, para evitar vieses de memória. Então, houve um período em que se perguntava, na última semana, quantas vezes, né, o senhor consumiu refrigerante? E aí, a partir de agora, a gente pergunta em relação ao dia anterior, tá bem? Começando com o consumo alimentar para crianças até 2 anos,
São preenchidos esses dados básicos aqui. Depois, se a criança até 6 meses ela está fazendo alimentação materna exclusiva, espera-se que sim. E aí, mesmo assim, a gente pergunta, né, se a criança consumiu mingau, água ou chá, leite de vaca, alguma fórmula infantil, suco de fruta, ou comida de sal, de panela, de papinhas, né, ou outros alimentos e bebidas. Lembrando que até 6 meses a prática de alimentação indicado a prática de alimentação de aleitamento materno e tem que se observar se está sendo realizada a introdução precoce de alimentos. Lembrando que nós preconizamos, a Organização Mundial de Saúde preconiza o aleitamento materno exclusivo até 6 meses, tá bem? Para criança de 6 meses a 24 meses, já foi iniciada a introdução alimentar. Então, se pergunta se a criança foi amamentada, uma vez que a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda a amamentação até 2 anos, tá? Se a criança comeu frutas, quantas vezes ao dia, se a criança comeu uma comida de sal, em qual consistência essa comida foi oferecida, tá? Também se consumiu outro leite que não do peito, mingau, iogurte, se consumiu legumes, aí é importante avaliar, né? Quanto ao consumo de legumes, vegetais de cor amarela, abóbora, gerimum e folhas verdes escuras, aqui a gente está investigando a questão do consumo de vitamina A, de ácido fólico, tá? Carne, que é sempre verificando a adequação do consumo de fontes de ferro, fígado, feijão, também avaliando o consumo de fonte de ferro, principalmente na presença de frutas cítricas, arroz, batata, inhame, farinha, macarrão. E aí a gente também avalia, né, pesquisa se foi feito o consumo de alimentos que não são adequados para essa faixa etária, né? Então a gente pergunta em relação ao consumo de hambúrgueres e embutidos, de bebidas adocicadas, refrigerante, macarrão instantâneo, salgadinhos e salgadinhos de pacote, biscoitos salgados e também de biscoito recheado, doces, guloseima, balinha, pirulito, chiclete, etc. Tá? Que são alimentos ultraprocessados e que não devem ser consumidos com muita frequência em nenhuma fase da vida, principalmente nessa primeira infância. Lembrando também que de 6 a 23 meses é feita a introdução alimentar de alimentos de qualidade em tempo oportuno e que a gente tem que avaliar a prevalência de carência de nutrientes, né? Esse questionário ele serve para isso, e o excesso de peso. E também a qualidade dessa alimentação complementar. Já para crianças a partir de 2 anos, adolescentes, adultos e idosos, a gente utiliza esse formulário, né? Perguntando se a pessoa tem o hábito de consumir refeições em frente à tela, né? Assistindo TV ou mexendo no computador ou celular, quais refeições consumiu ao longo do dia, e se consumiu feijão, frutas, verduras ou legumes, e aí a gente faz a investigação do consumo de ultraprocessados, hambúrgueres, bebidas adoçadas, macarrão instantâneo, salgadinho, biscoito recheado, etc. Sempre se referindo ao dia anterior. Então, ontem o senhor consumiu feijão? Sim ou não? Frutas frescas? Sim ou não? Tá? E aí é feita essa classificação dos alimentos segundo grau de processamento, tá bem? Então, a partir do sistema da vigilância alimentar e nutricional,
a gente consegue trabalhar tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo. Então, individualmente é feita a coleta de dados para a produção de informações, análise e decisão, ação, avaliação da conduta, inclusive a longo prazo, né, em consultas posteriores. E no âmbito coletivo também é feita essa coleta de dados para análise de decisão, para tomadas de ação e avaliação dessas ações, ok? Então, a avaliação antropométrica e as avaliações de consumo alimentar no serviço de saúde, ela deve estar integrada a outras fontes de informações, como os inquéritos populacionais, as chamadas nutricionais e até mesmo para a produção científica, tá? Então, esses dados obtidos pelo CESAM, eles podem ser usados também para chamadas nutricionais, produções científicas. E é feito também a orientação, a formulação de políticas. Essas informações, né, elas são utilizadas para orientação, a formulação de políticas públicas e de ações locais de atenção nutricional. Bem, essa situação de alimentação e nutrição, ela é determinante, condicionante do estado de saúde da população. A partir dela, devem ser tomadas medidas e estratégias populacionais, principalmente no controle de doenças crônicas não transmissíveis, tá? Uma vez que a perspectiva de curso da vida, que é ao longo da vida, né, haja o acúmulo e agrupamento de fatores de risco, fatores intergeracionais, então fatores genéticos, e aí devem ser aproveitadas as oportunidades de intervenção na progressão dos diferentes estágios do ciclo vital. Então é importante sempre estar fazendo essa avaliação periódica e as intervenções necessárias, sempre visando a saúde, né, da população, do indivíduo em nível individual e da população em nível coletivo. Bem, no Brasil são realizados alguns estudos, alguns inquéritos, né, populacionais. Os mais comuns, né, o primeiro deles, nós temos o Estudo Nacional de Despesas Familiares, nós temos a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição, que foi realizada em 89, e a gente tem a Pesquisa de Orçamento Familiar, que foi realizada em 2002, 2008, 2009, 2016, 2017 e 2018, tá? Também nós temos o Vigitel. O Vigitel é a vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. É feito anualmente desde 2006, tá? Foi realizada também a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, em 96 e 2006, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar em 2009, 2012, 2019, e o Estudo Nacional de Fortificação da Alimentação Complementar em 2014, tá bem? Então, nesse intervalo de 40 anos, né, foi possível de 40 anos, desde que começou, né, o primeiro inquérito, o primeiro inquérito alimentar e nutricional, foi possível fazer uma caracterização do processo, do progresso de transição nutricional, né? O Vigitel é uma ferramenta, né, um levantamento importante, porque por meio dele a gente consegue ter a atualização dos dados das capitais brasileiras anualmente, tá? E também pode fazer por outros estratos populacionais de interesse. Então, a partir desses dados, se tem determinado município numa situação de maior vulnerabilidade social, ou determinada capital ou cidade em que se tem ali uma grande quantidade de indivíduos sobrepeso, então é possível
tanto fazer o diagnóstico, né, a avaliação dessa população, como a avaliação de ações a longo prazo, tá bem? Então, atualmente, a gente, a partir desses dados, principalmente da POF, do Vigitel, a gente observa que no Brasil a gente sofre com uma dupla carga de doenças infecciosas e doenças crônicas, em perspectiva de má nutrição, juntamente com problemas de saúde reprodutiva e de causas externas. Então, a gente tem ao mesmo tempo, né, a obesidade, hipertensão, diabetes, que são doenças crônicas, coexistindo com, por exemplo, anemia, deficiência de vitamina A, baixo consumo de fibras, além de outras causas, né, que também são de outras causas externas de mortalidade. Então, a gente tem a alimentação e a nutrição como fatores determinantes ou condicionantes de saúde. Ao longo desses anos, né, foi possível observar que a população brasileira ela tem passado por uma transição demográfica com achatamento da curva populacional. Tá? Então, a gente consegue observar o envelhecimento da população, também uma transição epidemiológica com, ao longo dos anos, a redução das doenças infecciosas e o aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Então, aqui em verde a gente vê câncer e em roxinho as doenças cardiovasculares como causa de mortes, né? Então, a gente consegue observar essa transição epidemiológica. Em relação à estatura, o déficit de estatura, já não é mais um problema de saúde pública no Brasil, né? Então, se a gente vê aqui os gráficos com os dados da estatura recomendada para meninas, né? De 1 a 19 anos. A gente vê que a gente tem em azul a estatura recomendada ou esperada pela Organização Mundial de Saúde, né? Em roxinho, como nós estávamos em 1974, 1975, e aqui em laranja, né? Em 2008, 2009. Então, notem que nós não temos mais um problema de baixa estatura na população. E isso a gente consegue verificar, por exemplo, observando essa foto, em que a gente tem um pai com baixa estatura e o filho, né? O pai provavelmente teve problemas de má nutrição, problemas na gestação da mãe, um menor poder de compra, condições de dificuldade de saneamento básico precários. Já o filho, ele teve um maior poder de compra, a mãe teve um maior acesso à educação, realizou pré-natal, acesso ao SUS, melhoria de saneamento básico, serviço de saúde, e aí ele conseguiu atingir todo o seu potencial genético, tendo uma altura ideal ou adequada para a idade, tá bem? Então, aqui o gráfico mostrando que ainda no Brasil nós ainda temos, né, uma deficiência moderada de vitamina A e zinco em crianças menores de 5 anos e anemia também, o que mostra que são necessárias ações nesse sentido, tá bem? Em relação a aleitamento materno, a gente vê que nós ainda que existe um problema relacionado ao aleitamento materno, uma vez que se 80% das mães saem da maternidade amamentando, né? Isso, quando a criança está com 6 meses, somente 10%
continuam com a amamentação exclusiva, né? Então isso mostra que, e aqui também comparando, né, o percentual de crianças que consumiram café, refrigerante, bolacha, salgadinho, segundo as faixas etárias, né, a gente vê que de 0 a 3 meses a gente tem um baixo percentual de crianças, mas que com 6 a 9 meses a gente já tem esse consumo bastante pronunciado, né? Mostrando essa introdução precoce da alimentação complementar e uma introdução inadequada com produtos ultraprocessados. Então aqui a gente vê, como eu falei, a tendência de indicadores de aleitamento materno no Brasil, e o aleitamento materno ele veio, infelizmente, reduzindo ao longo da série histórica, ao longo dos anos, né? Bem, em relação à evolução dos dados antropométricos, na população de 5 a 9 anos, entre as crianças, a gente vê um déficit de altura, uma redução do déficit de altura na série histórica, né? Mas a região norte e principalmente a região rural, a gente ainda tem 12% da população masculina com déficit de estatura. Em relação ao excesso de peso e obesidade, a gente vê o excesso de peso de 34,8% das crianças. Então, esse excesso de peso ele aumentou entre 1974 e 2008, 2009, bem como a obesidade em ambos os sexos, ok? Então, tanto nas meninas como nos meninos de 5 a 9 anos, a gente vê um percentual alto de crianças com sobrepeso e obesidade, que aumentou também ao longo dos anos. Então, isso mostra que são necessárias, né, medidas de saúde pública para controlar ou, de certa forma, tentar reduzir esse excesso de peso. Já na população de adolescentes de 10 a 19 anos, a gente também encontra um percentual de 21,7% de obesos, de sobrepeso e 5,9% de obesidade entre os meninos, e entre as meninas de 10 a 19 anos a gente encontra um pouco menos, mas 20% das meninas, quase 20% das meninas com excesso de peso. Já na população adulta, a gente observa 50% dos homens com excesso de peso contra 48% das mulheres, e a obesidade mesmo, que é o IMC acima de 30, em 12,4% dos homens e quase 17% das mulheres. Mais uma vez, a gente vê o déficit de peso diminuindo, a obesidade, o sobrepeso aumentando, né, historicamente, bem como a obesidade em praticamente ambos os sexos. Então, é possível a gente ver em relação à obesidade, né, que houve um aumento dessa população ao longo dos anos, né, de excesso de peso e obesidade ao longo dos anos, uma tendência de aumento na curva, certo? A obesidade, mais uma vez aqui, essa tendência de aumento, né? Então, em ambos os sexos, tá bem? Então, em 2006, nós tínhamos 11,4% dos homens obesos e 12,1% das mulheres. E em 2018, 12 anos depois,
nós temos 18% dos homens com sobrepeso, com obesidade, e 20% das mulheres com obesidade, tá bem? E aí, esses dados, eles estão bem correlacionados com os dados obtidos na Vigitel, que é o questionário feito para monitoramento de doenças crônicas, de consumo e doenças crônicas por telefone anualmente. Então, esses aqui são os dados da Vigitel de 2019, tá? A gente vê que em relação ao consumo de frutas e hortaliças, em pelo menos 5 dias da semana, entre os homens, em média, né, 28% dos homens referem ter consumido frutas e hortaliças na última semana. Notem que aqui esse percentual é um pouco maior entre as mulheres em todas as capitais, sendo que no Distrito Federal é onde a gente tem o maior consumo de frutas e hortaliças entre as mulheres, tá? Porém, eu gostaria aqui de chamar a atenção que esse consumo é de pelo menos uma fruta, né, nos 5 dias da semana, sendo que o recomendado é o consumo de 5 frutas por dia, né? De certa forma, a gente evita um pouco essa recomendação de frutas por dia, mas 5 frutas é um número relativamente adequado, tá bem? E aí a gente vê que a gente tem um consumo de frutas e hortaliças bastante pequeno na população. Já em relação ao consumo de ultraprocessados, foi perguntado se houve consumo de 5 ou mais porções de alimentos ultraprocessados no dia anterior à pesquisa, né? E aí notem que aproximadamente 20%, né, de 16 a 29% dos indivíduos relataram esse consumo de 5 ou mais grupos de ultraprocessados no último dia. 5 porções de ultraprocessados em um dia é muita coisa, né? E, mais uma vez, esse consumo de ultraprocessados ele foi maior entre os homens que entre as mulheres, né? Em relação ao consumo de frutas, as mulheres comem mais frutas, os homens comem menos. Já em relação aos ultraprocessados, os homens comem mais ultraprocessados em comparação com o grupo feminino, tá bem? E aí, essa orientação de cuidado da saúde... Já almoçou, princesa? Já. Tá. Tem que botar roupa branca. Tá, fala pra ela esperar um pouquinho, que a mamãe já tá terminando aqui, tá bom? Desculpa, gente. Home office é assim mesmo, né? Onde eu tava? Eu queria mostrar outro gráfico pra vocês. Cadê? Aqui, ó. Que em relação ao sedentarismo, né? É considerado sedentário o indivíduo que não praticou mais de 150 minutos em uma semana de atividade física moderada em uma semana, né? Então, o percentual de sedentários entre os homens está aqui em torno de 37%, que é a mediana, né? E entre as mulheres de 51% a 52%. Então, as mulheres são mais sedentárias que os homens, né? Os homens praticam mais atividade física. E o que me chamou bastante atenção em relação a esse estudo foi isso aqui, que é a avaliação negativa do próprio estado de saúde. Então, apesar de não estarem comendo fruta, de estarem consumindo uma grande quantidade de ultraprocessados e de estarem sedentários sem fazer uma atividade física regular, somente entre 3 e 4% da população dos indivíduos entrevistados referiram uma avaliação negativa do próprio estado de saúde. Então, e entre 5 e 6% das mulheres
avaliaram negativamente o próprio estado de saúde. Então isso aqui é muito preocupante, que mostra que o pessoal está comendo errado e ainda está achando que a saúde está massa, assim, tá boa, né? Que tá adequada. Ok? Então, quando a gente vê essa autoavaliação muito baixa, a gente consegue diagnosticar que os gestores de saúde, né, o Estado, precisa fazer ações de educação nutricional, de conscientização da população em relação à alimentação saudável, a importância da prática de atividade física, né, diminuição do tempo de tela. Olhem aqui o resultado em relação ao tempo de tela, né, que quem despende mais de 3 horas do tempo livre, não estou falando de quem trabalha no computador, é do tempo livre, assistindo TV, usando o computador, tablet ou celular. A gente tem que aproximadamente 64%, 63%, 64% dos homens passam mais de 3 horas do seu tempo ocioso em frente a uma tela, e enquanto as mulheres também 60%, 62% aproximadamente, passam mais de 3 horas em frente à tela. 3 horas no tempo ocioso em frente à tela, combinado com o sedentarismo, né, reforça mais ainda a necessidade de estímulo, né, de realização de políticas, de ações de promoção da saúde, de combate ao sedentarismo, de estímulo à atividade física e assim por diante, ok? Bem, por que é importante a gente fazer essa análise do consumo de ultraprocessados, né? Porque o consumo de ultraprocessados ele está fortemente associado a doenças crônicas como diabetes, câncer. E aí, em ambos, a recomendação, né, é a mesma. Então, tanto para diabetes como para câncer, tanto para evitar, né, para diminuir o risco de incidência de diabetes e câncer. É recomendado o controle do peso corporal, a atividade física, uma alimentação com maior quantidade de cereais integrais, gorduras saudáveis, redução de carnes vermelhas e alimentos ricos em sal, e evitar as bebidas açucaradas, carnes processadas e outros alimentos ultraprocessados, né? Também para prevenção do câncer, né? Manter um peso saudável, praticar atividade física, estar atento à dieta e ao consumo de álcool. Aumentar o consumo de cereais integrais, diminuir o consumo de ricos em açúcar, gorduras, carnes vermelhas, alimentos ricos em sal, que são basicamente as principais características dos alimentos ultraprocessados. E aqui também mostrando que a gordura corporal e o câncer têm uma correlação, né, entre os tipos de câncer e a gordura, o risco de desenvolvimento de câncer em pessoas com alto IMC. Tá? Então, a gente vê que existem evidências suficientes para se associar, por exemplo, o câncer esofágico com o alto IMC, tá bem? Por isso é tão importante. Então, ao longo dessa avaliação da série histórica do Vigitel, das pesquisas de orçamento familiar, etc., observou-se uma diminuição do consumo de preparações tradicionais, então diminuição do consumo do nosso arroz com feijão, que é tradicional, típico brasileiro, e um aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, tá? E aí, esse aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, ele está associado com o risco de desenvolvimento de câncer, tá?
Por exemplo, nesse estudo aqui de 2018, que foi uma coorte, também um estudo prospectivo, uma coorte, também o consumo, esse outro estudo de 2019 associou o consumo de alimentos ultraprocessados com risco de diabetes tipo 2, assim por diante, tá? Quando a gente avalia o impacto dos alimentos ultraprocessados na avaliação nutricional, né, no consumo da população, é possível observar que as pessoas que consumiam, né, uma maior quantidade de alimentos ultraprocessados, ou que os alimentos ultraprocessados eles têm 21,5% do consumo de energia eram provenientes dos alimentos ultraprocessados, e que esses alimentos ultraprocessados eles têm 2,5 vezes uma maior quantidade de calorias, 2 vezes uma maior quantidade e que as pessoas que consumiam uma grande quantidade desses alimentos ultraprocessados, eles consumiam 2,5 vezes a maior quantidade, a recomendação de energia, 2 vezes a recomendação de açúcar e 1,5 vezes a recomendação de gordura, correlacionando então a inadequação da dieta ao consumo de ultraprocessados, tá bem? Então, que o governo, o Ministério da Saúde tem feito para tentar contornar essa situação, né, diante desse cenário de inadequação dos hábitos de consumo, de sedentarismo, assim por diante, né? A gente avalia, né, o impacto, a gente tem um panorama de espectro da má nutrição, resumindo, com o impacto das doenças crônicas, correlacionando ou coexistindo com doenças relacionadas a deficiências de micronutrientes, como a deficiência de ferro e vitamina A, o desajuste do consumo de sódio e iodo, sendo que é importante foi observado uma redução da desnutrição na população como um todo, mas principalmente com atenção a grupos de maior vulnerabilidade, como indígenas, quilombolas, as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, que agora eu acho que mudou de nome, eu não lembro o nome novo, mas mudou de nome, e os bolsões de pobreza, tá? Então, nesse cenário, nós temos o Guia Alimentar para a População Brasileira e em 2019 foi lançado o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. Esses guias, eles visam a promoção da alimentação adequada e saudável, e eles classificam os alimentos segundo o nível de processamento. Então, apesar de ter falado de alimentos ultraprocessados a aula inteira, agora eu vou mostrar para vocês como é essa classificação dos alimentos, né? Nós temos essa classificação em relação ao nível de processamento. Então, nós temos os alimentos in natura, que são obtidos diretamente de plantas ou animais sem que tenham sofrido qualquer alteração, tá? Então, planta, animal, alimento in natura. Os minimamente processados são esses alimentos in natura que foram submetidos a algum processamento, tá? Então, foi descascado, desidratado, subdividido, foram retiradas as partes não comestíveis e assim por diante, tá bem? Sofrerão limpeza, moagem ou algo semelhante, tá? Tem os óleos, gorduras, sal e açúcares, que são produtos extraídos de alimentos in natura ou diretamente da natureza e que são usados para criar preparações culinárias. Os alimentos processados são alimentos fabricados essencialmente com a adição de sal, açúcar ou
algum alimento in natura ou minimamente processado. Nesse grupo aqui entram ainda os alimentos fermentados, como queijo, iogurte, os alimentos, os pães, os alimentos que sofreram, que passaram por pasteurização, esterilização para aumento do seu tempo de vida, seu tempo de prateleira, etc. Já os alimentos ultraprocessados são produtos cuja fabricação envolve diversas etapas técnicas de processamento de ingredientes, e muitos deles de uso exclusivamente industrial. Então, os alimentos ultraprocessados, eles usam muitos aditivos, muitos produtos químicos que não vêm diretamente dos alimentos in natura, ou que são obtidos a partir de um processamento muito intenso dos alimentos in natura. Eu vou esclarecer um pouco mais para frente, tá bem? Então, aqui a gente tem os alimentos in natura ou minimamente processados, onde a gente encontra feijões, cereais, raízes e tubérculos, legumes e verduras, frutas, castanhas e nozes, leite, carnes de frango, peixe, carne vermelha, carne bovina, ovos e água. Os óleos, gorduras, sal e açúcar são produtos alimentícios usados para temperar e cozinhar os alimentos. Os alimentos processados incluem, como eu falei, os alimentos em conserva, frutas em calda, queijos, pães feitos de farinha de trigo, leveduras, água e sal, produtos esterilizados, produtos pasteurizados. E os alimentos ultraprocessados incluem biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerante, macarrão instantâneo, entre outros produtos que se a gente pegar uma receita, a gente não consegue replicar em casa, tá? Por que o consumo de alimento ultraprocessado ele não é recomendado ou ele é tão maléfico? Porque existe uma distância muito grande entre o alimento in natura e o alimento ultraprocessado preparado com esse alimento in natura. Então, aqui a gente tem uma espiga de milho, um milho in natura, ele tem uma grande quantidade de vitaminas, fibras, né, o alimento bruto, tal como ele é obtido na natureza. O milho em conserva, enlatado, seria o alimento processado, que foi o alimento bruto, que foi fracionado, adicionado em uma conserva com sal e colocado em uma lata, então passou por um processo térmico para aumentar o prazo de validade. Já um alimento ultraprocessado, como um salgadinho de milho, ele utiliza muita coisa além do próprio milho. Por exemplo, aqui está a lista de ingredientes de um salgadinho de pacote de milho, tipo fandangos, qualquer um desses, né? Então a gente tem a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Esses nomes aqui, Bacillus agrobacterium, etc., mostram que essa farinha ela é obtida a partir de milho transgênico, né? Isso não é necessariamente ruim, mas mostra como falta clareza nos rótulos de alimentos, né? O segundo ingrediente em maior quantidade no salgadinho é óleo vegetal de girassol. Depois vem um preparado de salgadinho sabor requeijão com soro de leite. Então você vê que não é o leite in natura, é o soro do leite. Então o leite já passou por um processamento. Óleo vegetal de palma, xarope de glicose, que não dá nem para saber de onde que veio esse xarope de glicose, se é do milho, né, se é da cana, enfim. Sal, cloreto de potássio, que não é um ingrediente culinário, maltodextrina, realçadores de sabor, glutamato monossódico, iosinato de sódico, guanilato de sódico, aromatizante, regulador de acidez. Então, observem, daqui para frente, nada mais é comida, né? Nada mais é in natura. Nada mais a gente compra no restaurante, no supermercado, na feira. Então, isso mostra o quanto um alimento ultraprocessado é aditido,
adicionado de aditivos, né? E esses aditivos eles fazem com que o alimento se torne menos saudável, ele inflama ou exige uma maior habilidade do corpo em processar esse alimento, e sempre tem uma maior quantidade de açúcar, uma maior quantidade de gorduras e uma menor quantidade de fibras em função desse processamento, e assim por diante, tá bem? Bem, o guia alimentar ele traz os 10 passos para uma alimentação saudável. Então, de acordo com o guia, o passo número 1, fazer de alimentos in natura a base da alimentação. 2, utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao cozinhar. 3, limitar o consumo de alimentos processados. 4, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. 5, comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados, se possível em companhia. Então, favorecendo, né, ou estimulando a comensalidade, uma vez que comer é um ato social, né? 6, fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. 7, desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. 8, planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. 9, dar preferência, se fora de casa, em locais que servem refeições feitas na hora, né? E 10, ser crítico quanto às informações e orientações e mensagens sobre a alimentação veiculadas em propagandas comerciais, tá bem? Então, como eu falei, o guia alimentar para a população brasileira, ele estimula a comensalidade, né? O reunir-se, o comer socialmente, né? Uma vez que comer não é somente um ato biológico, é um ato social, né? Nós brasileiros somos pessoas que utilizamos muito a alimentação como meio de interação social. A gente dificilmente consegue reunir 3 pessoas ou comemorar uma data qualquer sem ter uma refeição incluída, né? Então, se o casal está comemorando aniversário de casamento, sai para jantar. Se 2 amigas se encontram, elas saem para tomar um café. Então, geralmente a gente tem uma refeição associada às nossas interações sociais, né? E o guia também orienta praticar habilidades culinárias, né? Uma vez deixar o indivíduo dono, né, o mais independente em relação à sua alimentação. O guia traz alguns exemplos, né, de café da manhã, de almoço, de lanches saudáveis, tá? Então a gente tem aqui castanha, salada de frutas, de jantar, ok? E do guia alimentar para a população brasileira maior de 2 anos é basicamente isso. Já o guia alimentar para crianças menores de 2 anos preconiza, né, traz o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, justificando por que é tão importante esse aleitamento materno exclusivo. Orienta como deve ser a alimentação complementar a partir dos 6 meses. E aqui temos, por exemplo, um exemplo de um prato com a composição de uma refeição. Então, a gente vê uma fonte de cereais, uma fonte de feijões, né, uma porção de feijões, um vegetal amarelo, um vegetal verde escuro e uma proteína, que pode ser que nesse exemplo é ovo, mas pode ser carnes, ovos, etc. Mostra também como fazer o planejamento alimentar. Então tem aqui ó, um exemplo, né? Uma fruta no meio da manhã, o almoço, uma fruta no meio da tarde, oferecer água ao longo do jantar, oferecer água ao longo do dia, tá? E aí, só para finalizar, os guias alimentares e todas as ações de promoção de saúde,
elas partem de um princípio ou de uma orientação da Organização Mundial de Saúde, né, de que uma alimentação saudável, ela protege o organismo de malnutrição, além de diminuir o risco de desenvolvimento de diabetes, doenças do coração e câncer, tá? Uma dieta inadequada associada à falta de atividade física, ela aumenta o risco global de saúde, ela piora a saúde de maneira geral, tá? A prática diária de uma atividade física está associada a uma redução do risco ou do desenvolvimento de sobrepeso e obesidade, e traz também que o consumo de gorduras não deve exceder 30% do total de energia, né, limitando o consumo de gorduras saturadas e evitando ou eliminando as gorduras trans que estão presentes principalmente nos alimentos ultraprocessados. Além disso, limitar o consumo de açúcar, né, diminuir para no máximo 10% do total de energias diárias, limitar o consumo de sal de até 5 gramas de sal por dia, e assim a gente busca ou visa uma promoção da alimentação, de uma alimentação saudável e adequada de maneira geral, ok? Bem, como atividade para nossa aula, no segundo horário, né, no nosso encontro síncrono, foi disponibilizado para vocês aí na nossa página do Google Classroom uma planilha, na verdade um formulário sobre os marcadores de consumo alimentar, e aí vocês vão responder os formulários, e no segundo momento da aula nós vamos discutir sobre os obstáculos potenciais relacionados aos marcadores de consumo alimentar não saudável, tá bem? E foi disponibilizado para vocês também o Guia Alimentar para a População Brasileira e o Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos, tá bem? Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem anotado para a gente conversar e discutir no nosso encontro no síncrono logo mais, tá bem? Eu fico por aqui, muito obrigada.